Fala, meus queridos acompanhantes do futebol. Tudo beleza? Antes do vídeo, eu queria pedir algumas coisas bem importantes para vocês. Se vocês acompanham o nosso conteúdo, nosso canal e gostam bastante, por favor, dê essa moral e se inscreva aqui em nosso canal, caso ainda não tenha feito isso. Ative também todas as notificações para não perder nenhuma novidade. E não menos importante, curte e comenta o vídeo para o YouTube entender que você quer receber esse tipo de conteúdo na sua notificação. Pode ter certeza que vai nos ajudar muito a continuar trazendo o conteúdo que vocês gostam bastante. Tem uma balela que tá rolando aí que é a seguinte: Supercopa não vale nada, tá bom, não vale nada. Flamengo e Atlético disputando aquela taça ali, que por sinal é bonita, hein? É muito bonita a taça da Supercopa do Brasil. Uma rivalidade histórica. Para muitos, a maior rivalidade interestadual do Brasil desde a década de 1980. O jogo que abre a temporada, a primeira disputa de uma taça no ano. Mohamed e Paulo Souza disputando a sua primeira decisão no comando das equipes. Ou seja, vale muita coisa. Ninguém quer perder entre Atlético Mineiro e Flamengo. Agora eu quero saber de vocês o seguinte: o Flamengo venceu o Madureira 2-1 e o Atlético venceu o Atlético por 1-0. Imitou o nosso Pascalzinho, Silas? Comentário bovino? O que foi, hein? Teve um pênalti lá. Olha, alô, Pascoal, um abraço, Pascoal, amanhã tá com a gente aqui. Aquele pênalti, quem é que tem o pênalti lá, Silas? Aquele pênalti lá nunca existiu. Por favor, não pode prejudicar os times assim. Aquele pênalti nunca existiu. Então era para ser empate lá o jogo do Atlético. Mas aí a pergunta é a seguinte: qual time apresentou mais no último teste? O Flamengo contra o Madureira ou o Atlético contra o Atlético? Atlético. Começa com você, craque Silas. Eu acho que o Atlético, assim, no último teste foi um jogo bem difícil, né? Um jogo bastante complicado também para o Atlético. O Atlético teve muita chance de gol, dominou o jogo. O Flamengo teve também, mas encontrou um campo diferente, menor, o Paulo Souza está fazendo para mim mais mudanças do que o Turco Mohamed, né? Está colocando a sua maneira de jogar. Então, óbvio que quanto mais você improvisa, a margem de erro aumenta. Você vê, o zagueiro do Flamengo não chegou a tempo ali, ó. Dava tempo para ele ter fechado rápido e ter encarado o atacante ali do Madureira, né? Isso, o Catatal. E lá no Atlético Mineiro, a coisa parece que está um pouco mais estruturada, né? Os jogadores, ele colocou o Ademir outro dia para jogar junto com o Hulk, jogador contratado, ele está colocando o Nacho de volta, então ele tá... A única questão vai ser o ataque do Flamengo, que é um ataque muito poderoso, contra Nathan Silva e Godin. Não sei se ele vai botar Nathan Silva, Godin e Hever, se ele vai fazer 3 lá, o Turco Mohamed ou não. Mas eu acho que a confusão toda vai ser aí. E o último jogo entre Atlético e Flamengo foi um jogaço. Assim, não é que teve um que foi muito melhor de nada, foi um jogo muito parelho. Foi 1-0, né? Gol do Michael. No Maracanã, gol do Michael, um golaço até. Mas o Flamengo jogou muito desfalcado aquela partida, inclusive. O Atlético teve chances também. Então, assim... Eu diria que o Atlético, João, apresentou... O Atlético apresentou mais. Eu acredito. Assim, diferença pequena, mas eu acho que o Atlético apresentou mais. Muito bem, olha que taça linda, hein, da Supercopa do Brasil, será disputada domingo em Cuiabá. O Silas e o Zinho não conquistaram essa taça porque na época que eles jogavam não existia essa competição, senão eles poderiam ter ganho com toda certeza. Ô, Tetra, Quem apresentou mais, hein, nessa última amostra antes da final? O Mengão ou o Galão? Olha, os dois tiveram dificuldade, mas, na verdade, essa última apresentação não é o time que vai jogar. Os dois, o Atlético e o Flamengo, não jogaram com o time que a gente vai ver no domingo. Na verdade, eu vou puxar para o jogo anterior. O Flamengo contra o Nova Iguaçu, que meteu 5-0, e o Atlético contra o América Mineiro, que meteu 2-0. Aí os dois se apresentaram muito bem. A diferença é que o Atlético jogou o clássico. Jogou contra o América Mineiro, que é time de primeira divisão, que está na Libertadores.
Então é mais complicado, né? E venceu bem, 2-0. Porque depois o El Turco ele bota um time mesclado, né? Você vê que o Hulk só entra no segundo tempo, as mudanças, né? O próprio Nacho também entra no segundo tempo. Então o Flamengo, o Gabigol nem entrou, nem jogou. E aí ele coloca o Bruno Henrique para ganhar um ritmo, coloca o Davi Luiz para ganhar um ritmo, o Felipe Luiz não jogou, o Rodinei, que a gente está aqui falando para mim vai jogar, não jogou. Muito jogador. O Arão estava no banco, entrou porque o Andrés tomou cartão, estava ali nervoso, com medo de expulsão. Então esse último compromisso foi assim, vencer, mas utilizou o grupo, mas para mim, o time que entra em campo domingo vai ser mais os times que jogaram o jogo anterior. E aí é muito equilíbrio, tá muito... Por mais que o Atlético, para mim, está mais pronto, porque o El Turco não mexeu tanto. Agora, falar assim, favorito? Não, porque tem capacidade dos dois lados, tem a rivalidade, tem o jogo falado, que começou muito tempo atrás e que fez essa taça valer muito mais. A Supercopa, como você falou assim, tem gente que... Ela está como a mais importante dessas últimas edições pelo jogo falado, pela rivalidade, pelos dirigentes, pela CBF que demorou de falar onde que era o jogo, por toda a polêmica. E sem contar que dentro de campo os jogadores agora sabem que é o primeiro grande compromisso do ano para eles dois. Por mais que pegaram o América Mineiro, o Atlético e o Flamengo pegou o Fluminense... Mas o grande compromisso, o rival da temporada, está entre os três, Palmeiras, Flamengo e Atlético. E coincidiu de agora jogarem na Supercopa. Virou aquela expectativa de ver o grande jogo do ano, o primeiro grande jogo do ano. Rapaz, o jogo falado desta decisão da Supercopa começou em 1981. Serra Dourada. Aquele jogo entre Atlético e Flamengo. As expulsões do Wright. De lá para cá, no ano anterior, o Flamengo tinha vencido seu primeiro brasileiro em cima do Atlético Mineiro, num jogaço no Maracanã, gol do Nunes. Mas de lá para cá, sempre que se encontram, tem faísca, tem polêmica, tem lembranças do passado, lembranças recentes, e agora os dois estão entre os times que vão brigar por todos os títulos nessa temporada que está começando. O Mauro Naves tem favorito aí? Ô, João, é o seguinte, você tem dois caras experientes aqui, você não perguntou isso pra eles, nem pro Silas, nem pro Zinho. Eu falei, vai guardar essa pra mim, Silas. Eu vou pedir ajuda aos universitários. Mas eu respondi. É porque você é o presidente. Mas sabe por que eu perguntei pra você? Porque você é tão experiente quanto ele. Entendi, só que você estava do lado de fora das quatro linhas. É verdade. Você é bastante experiente, presidente. O Zinho fez... Você entrevistou os dois começando a carreira, presidente. É verdade, é verdade. O Zinho falou aí, com toda razão, que não foram os times que vão jogar, né? Eu estava olhando a escalação que começou o último jogo do Atlético, talvez só o Keno, para mim que vai começar, porque nem o Otávio, que foi o primeiro jogo, ainda acho que vai de Alain e Jair ali e tal. Então, assim, ninguém... Não é Guga, é Mariano, entendeu? Guilherme. Nossos amigos lá do Itatiaia, que tem uma bela fonte, por sinal, estão dando um time que daqui a pouco eu posso até falar aqui. Não, você falou que tinha uma dúvida, né? Zarate, você falou que tinha uma dúvida só. É porque o Zarate ele está com uma dor na coxa. Isso. Então ele é dúvida, por isso, se ele não jogar, entra o Ademir Fumacinha. Mas se o Zarate estiver legal, entra o Zarate. Mas é todo mundo diferente, talvez, com exceção do Keno, que jogou demais de novo. Que começou essa última partida contra o Atlético. E, evidentemente, depois o jogo apertou, mas o Silas já havia dito, eu também vi, o Atlético teve várias chances. Acabou saindo com a vitória num lance muito polêmico e discutível no final, mas teve antes grandes chances e não fez. Assim, quando a gente fala que time está mais pronto, está mexendo menos o Turco no Atlético do que o Flamengo. Não falou ainda, João. Agora, o tamanho dessa rivalidade... Você é fantástico. Eu estou apertando aqui, os universitários estão dizendo para eu ficar em cima do muro e dizer... Estou consultando os universitários aqui. É importante consultá-los. E meus universitários são Silazinho e Fabrício, os três. Ó, eles estão me respondendo. O conselheiro Miranda ainda não mandou mensagem para mim. Mas o conselheiro, eu acho que ele diria Fabrício que está dizendo que não falou nada para você, não. Também não. Mas então o senhor acha que não tem favorito, é isso, presidente? Não tem. A gente pode falar, eu acho assim, o Atlético talvez esteja mais
mais pronto para esse jogo do que o Flamengo. Ok. E daí? Vai ganhar por isso? Ninguém sabe. Mas se quer dizer, então tá. 51-49 pro Atlético. Pronto, pra você não dizer que eu fiquei em cima do muro. Tá? Fecha, toca aqui. Em cima do muro, não. Eu acho que tem favorito. Até ontem eu achava que não, mas depois que eu vi os amigos da Itatiaia dando a escalação lá, eu acho que tem favorito. É o Atlético o favorito. Mas vale lembrar uma coisa no futebol, hein? Nem sempre o favorito vence. Mas eu acho que o Atlético é favorito. Os amigos da Itatiaia, e o nosso Nicolete tem confirmado também isso, dizem que se o Zaratio tiver em condições, o Atlético irá com Everson, Mariano, Nathan Silva, Godin e Arana. Alan, Jair, Nacho e Zaratio. Hulk e Keno. Esse é o mais provável time do Atlético, informações que vêm de Minas. Agora, o romântico Paulo Souza, será que o Paulo Souza tem ideia, e o Turco Mohamed também, do que é Flamengo e Atlético? Fala aí, romântico Paulo Souza, por favor. Mas eu acho que este jogo foi conseguido sobretudo pela superação, pelo querer vencer dando uma pequena frase do Arão antes deste mesmo jogo, que nós tínhamos essa, e ele sobretudo porque conhece bem este tipo de ambientes, há jogos que mesmo não jogando bem temos que os vencer, e hoje acabámos por vencer a importância dos jogadores de banco, de poderem entender bem o próprio jogo e aquilo que o jogo vai pedindo, para poder terem um impacto no próprio jogo, como o tiveram. Muito bem, tá aí o Paulo Souza falando da superação, do querer vencer, que o resultado foi realmente importante isso aí, né, Silas? Ganhar sempre é bom, né? Sem dúvida nenhuma, e ele já tinha dito também que ia ser difícil pelas circunstâncias, pelo terreno que se ia jogar, né? Agora, eu vejo assim, João, que é um jogo para você dividir responsabilidade com o pessoal grande que ele tem lá. Pessoal de peso, jogadores de peso que ele tem ali, e não, assim, apoiar uma possível vitória e ser campeão dessa Supercopa nos meninos. Porque aí você divide bem a responsabilidade, se blinda um pouco nesse momento, que não é o caso do Turco Mohamed. O Turco Mohamed está com o time praticamente pronto, uma dúvida só ou outra ali. O time que você deu aí, João, timaço, hein? Tá louco. Um timaço. Com velocidade, com jogadores fortes, com cabeceio, com jogadores de meio campo que controlam bem o jogo, o Nacho, o Alan, Jair, chegada, a Arana tá fazendo gol de voleio, de tudo quanto é jeito, sendo lateral esquerdo. Mariano, um jogador que jogou na Europa muito. Agora, eu não sei se você tem, ou o Mauro, ou o próprio Tetra, se tem a escalação do Flamengo pra gente... Isso, é uma pergunta mais fácil, não, pra gente? A gente discutir um pouco a possível formação do Flamengo, né? Esse Atlético... E foi isso, meus queridos amigos. Se você gostou deste vídeo, deixa o like, comenta, se inscreve e ativa as notificações. E nos vemos no próximo vídeo.